sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentando, irmão, vamos pegar a palavra. Vamos lá em Romanos 12, deixar ela separadinha aí. Eu me apresentar a vocês, conheço a grande maioria, mas desde que eu não conheço. Eu me chamo Tiago, tenho 27 anos, sou da paróquia São João Bosco. E agora, na semana passada, iniciamos um grupo, pela graça de Deus, Missão Aliança de Deus, lá no Jardim Pôr do Sol. Vocês estão convidados para lá compartilhar conosco também. Mas para a gente poder adentrar, irmãos, e por um longo período também eu fui participante e também fiz parte do Ministério Jovem. Foi onde que realmente eu tenho certeza que Deus me formou demais, trabalhou no meu coração, trabalhou também no meu ministério. Cresci demais aqui. A decorrência de algumas coisas eu não consigo mais estar aqui ativamente, mas aqui não deixa de ser a minha família também. É com alegria que eu compartilho com vocês hoje. Vou pegar comigo Romanos 12. E essa palavra aqui só vem confirmar a palavra aqui que a Carol trouxe para nós, ali de Atos 16, que diz ali da prisão de Paulo e Silas. Mas o porquê que vem confirmar? Se a gente vê um pouquinho mais à frente, a gente vê ele falar do carcereiro, que pega ali a Paulo, que quer também aquela mesma graça deles, que quer ter essa experiência. Naquele momento Paulo fala, não somente tu, mas se crer, tu e tua família serão salvos. E é sobre a família também um pouco que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos pegar comigo ali em Romanos 12, lá no versículo 1. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E por que eu partilhei com vocês, irmãos, esse pequeno trecho, antes da gente entrar no tema proposto? Vocês estão vendo aqui semanalmente sobre os jovens da palavra, da Bíblia, não é? É isso, Carol? Qual foi o último jovem que vocês viram? Estudaram aqui? Quem? João. Amém. João, discípulo amado ali. Um jovem também. Hoje também nós vamos falar sobre os jovens. Por que sobre os jovens? Vamos falar sobre Sara. Sobre Sara e Tobias. Só que antes da gente poder falar um pouco sobre Sara e Tobias, eu queria partilhar um pouco com vocês sobre o livro de Tobias. Ou até sobre o livro de Tobit. Antigamente lá, um pouco antes, a versão dele é Tobit ainda. Esse livro, irmãos, de Tobit, de Tobias, o contexto dele fala referente a um casamento segundo a vontade de Deus. Um casamento, ali vamos falar assim, como se fosse um casamento perfeito. Um casamento que se dá na santidade. Só que o mais belo desse livro ainda, irmão, é que esse livro relata também referente a duas famílias judaicas. E por que duas famílias judaicas? Duas famílias que conheciam muito bem as leis. Uma família por Tobit. Quem é Tobit? Pai de Tobias. E a outra família sobre Raguel, não Raquel, Raguel, ali pai de Sara. E é sobre esses dois jovens que nós vamos trabalhar hoje. Só que não tem como, irmão, eu falar de Sara e Tobias para vocês se eu não falar de Tobit. Ele que é o foco do livro de Tobias. E o porquê que eu falo que ele é o foco? Primeiramente, quem foi Tobit, irmão? Ali desde jovem, ali criado, ali na tribo de Israel, também foi crescendo ali, segundo a lei de Deus. Foi conhecedor, foi ensinado para ele tudo aquilo que é a Torá, todo o Deuteronômio e as leis foram ali implantadas no coração daquele jovem. E ele foi crescendo e vivenciando toda aquela experiência ali, de vivência da palavra de Deus. E aí ele via os teus pais, via tudo aquilo ali, eles davam esmolas, viviam ali o momento da oferta, faziam tudo aquilo que a lei colocava. Só que o mais belo de tudo isso, irmãos, é que logo no primeiro capítulo, se a gente se atentar no primeiro capítulo, começa a falar da vida de Tobias. E fala-se assim que Tobit, pai de Tobias, quando ele começa a entrar na idade adulta, ele ali encontra com uma mulher bacana, chamada Ana, e se casa com ela, do qual nasce Tobias. Só que esse Tobit, irmão, ali um pouquinho para frente, no versículo 13 para frente, começa a falar que ele era um homem reto, era um homem que dava muitas esmolas, era um homem que ajudava todos da sua terra,
fazia parte da tribo de Neftalí, das 12 tribos ali, das 12 tribos de Judá. Mas o mais bonito de tudo isso, irmão, é que quando fala que ele era observador da lei, ele seguia a risca. Fala que ele era um homem que dava muitas esmolas, que ajudava muito as pessoas, que fazia muito bem para o próximo. Vamos lá, entendeu que é Jesus? Não, mas é isso tudo, irmãos, que ele fazia primeiro porque ele tinha acolhido não simplesmente os ensinamentos das pessoas, mas tinha acolhido a vontade de Deus. Em cima de tudo aquilo que Moisés tinha deixado. Irmãos, uma das coisas que ele fazia, que eu queria que gravasse para vocês, além das esmolas, era que ele enterrava o corpo dos defuntos. Naquele tempo estava na Torá também que todo o povo que morresse e que fosse compatriota, você tinha que enterrar aqueles homens ali e tinha que fazer uma sepultura bonitinha para eles. E ele fazia muito isso. E aí o tempo vai passando, e chega certo momento, irmãos, que eles vão para o exílio, eles são obrigados a sair da sua terra, ali da terra de Israel, e ir para um outro lugar, irmãos. E ali eles são exilados, ali para a Síria, lá para o canto, lá perto do inimigo. Vão presos para aquele canto. E eles vão até lá, Tobit e sua família. Quando eles chegam lá, irmãos, eles começam ali a sofrer um pouco. Logo Tobit, sendo um homem de Deus, um homem bom, encontra graça diante do rei. E o rei Salmanassar, aquele rei, irmão, era um rei bravo, o rei era porreta. Só que Tobit encontra graça diante dele. E aí Tobit começa a trabalhar para ele. Tobit começa a fazer algumas viagens até a Meca para fazer umas compras para ele, para ajudar ele, para fazer isso, fazer aquilo. E ali ele ia levando na boa. Só que chega a certa altura do campeonato, esse rei é morto. E com a morte desse rei, irmão, toda a mordomia de Tobit acaba. E aí um outro filho desse Salmanassar assume o seu lugar. E quando assume esse lugar, aquele homem, esse jovem ainda, rei novo, que assume o lugar de seu pai, começa a matar o povo dele. E começa a perseguir o povo e começa a matar o povo. Só que aí Tobit, como temente a Deus, e tinha como obrigação enterrar os seus patriotas, o que ele fazia? Começava a enterrar todo mundo que ele matava. Ele ia lá e cuidava, poxa, um homem bondoso, e cuidava. Todos aqueles que viam o exílio junto com ele ajudava. Irmãos, chega a certa altura que o rei descobre que ele está enterrando aquele povo. E o rei fala: pega Tobit para mim, mata Tobit, pode matar ele. E Tobit descobre isso aí, puxa, o rei quer me pegar. E aí Tobit pega e foge da sua família, irmão, larga a sua casa. Fala que ele dava muitas esmolas, então ele tinha bastante bens, bastante pertença, e larga a sua casa, larga tudo e vai em direção, foge de lá. Chega a certa altura, irmão, a palavra também nos conta que esse mesmo rei, que agora tinha assumido, os seus 2 filhos matam ele. E por que eu estou contando todo esse contexto, irmão? Nós vamos entender o porquê de Tobit, a importância de Tobit. Depois, com essa morte desse novo rei, menos de 40 dias, diz a palavra, que um amigo dele, da família, chamado Acar, começa a servir aquele novo rei, e aí intercede para que Tobit possa voltar para sua casa, possa voltar para Nínive. Só que ele já tinha perdido a sua casa, tinha perdido tudo. Naquele momento, irmãos, ele chama de novo Tobit volta para sua casa. Só que voltando para sua casa, ele continua a fazer suas obras boas. O povo morre, ele vai em terra. Só que o bacana da palavra, que dá uma resumida também, é que fala que certa noite, Tobit, depois de ter batido o ramo, todo mundo que inventou, ninguém está com fome. Depois de Tobit já ter batido o ramo, ele vai pular de fora e deita perto do muro. A palavra diz que ele fala perto do muro ele deita. Quando ele deita perto do muro, tem um pardal, é essa palavra, tem um pardal, e faz um cocôzinho bem no zóio dele. A palavra diz exatamente isso. E o excremento que cai no olho de Tobit deixa ele com as manchas brancas nos olhos. E começa ali Tobit a ficar meio que cego. E vai a alguns médicos, mas a cegueira vai apertando, chega um ponto que ele fica completamente cego. Irmãos, aí começa a vida de provação de Tobit, pai de Tobias, mas nem chegando em Tobias. E aí ele começa a sofrer, irmão, porque ele vai perder a visão, fica completamente cego. Nessa altura do campeonato, quando ele fica cego, a sua esposa teve que começar a trabalhar, porque ele não conseguia mais trabalhar, não conseguia fazer nada. Então Ana começa a trabalhar para cuidar da casa. E Tobit fica meio bravo, né? Poxa, olha só, minha mulher tem que cuidar de mim, poxa. Sabe o que é difícil, a mulher tem que cuidar do cara, e ele fica meio bravo, pai, isso e aquilo. Irmãos, só que chega a certo momento que Tobit, um homem de Deus, ele fica meio bravo com ela, porque ela começa a aparecer com um cabrito que veio no seu trabalho, ele fala: esse cabrito não é nosso, nem enxergado, devolve ele para lá. E ela fala para ele, chega a certo momento que eles brigam e fala para ele assim: você não era um homem de Deus? Você não era aquele que falava de Deus, que vivia Deus? Agora está aí desmudando? Além de ter ficado
pecado sério, está passando por dificuldade, está sendo perseguido. Tobit vê a sua mulher dando uma cacetada. Aí ele fica revoltado, mas se coloca em oração, porque um homem de Deus, um jovem de Deus, até revoltado, ele se coloca em oração. Está sem trabalho, ele se coloca em oração. Está passando por dificuldade, ele se coloca em oração. Tobit não é diferente, é um exemplo para nós nessa noite. Tobit e seu filho Tobias, ele se coloca em oração, e diz que a oração dele é pedindo a morte a Deus. Ô meu Deus, eu não presto mais nada, eu não trabalho, eu não enxergo mais, eu não converso com a minha mulher direita, está brigado, me leva eu embora. Irmãos, agora eu queria fazer um paralelo com vocês. Tobit, pai de Tobias, no mesmo instante diz a palavra que lá no outro lugar, lá na Média, numa outra cidade da Média, a Bactânia, diz que lá tinha também uma mulher chamada Sara, uma jovem da palavra de Deus, uma jovem que também era temente a Deus, que inclusive era da família ali, da descendência ali de Tobit. E aquela mulher, no mesmo momento que Tobit orava aqui, aquela mulher orava lá na outra cidade. E aquela mulher, por que ela orava? Porque no mesmo momento que Tobit sofria, que ela sofria ali. Chega uma criada para ela e fala assim: Sara, você tem que morrer, você já matou 7, já morreu 7 maridos, você tem que morrer, filho. Por quê? A palavra diz que existe um demônio lá, Asmodeu, que matava todos os maridos dela. Era uma maldição que ela tinha, que quando ela ia consumir o negócio, na noite de núpcias, ele era morto. Todos os maridos da mulher tinham morrido 7, né? E aí ela fica revoltada com aquilo que a criada fala, e também pensa da mesma forma que Tobit lá na outra cidade fala: eu vou tirar minha vida. Só que uma mulher de oração, uma jovem de oração, ela entrega tudo ao Senhor. E ela sobe ao andar de cima, diz a palavra, e aí ela ora e entrega a Deus. Irmãos, presta atenção agora. No mesmo momento que Tobit, pai de Tobias, e Sara, lá do outro lado, se colocam em oração, os dois são atendidos simultaneamente. A oração dos dois sobe ao coração de Deus. E naquele momento que a oração dos dois sobe ao coração de Deus, naquela mesma hora Deus fala assim: eu quero os dois curados. E ali envia um anjo para que os dois sejam curados. Um anjo que tem por nome Rafael. Rafael quer dizer Deus cura, não é? E envia-lhe o anjo. E aí a gente vai voltar um pouco atrás. Você lembra que eu falei para vocês que Tobit, ele ia em viagens ali para o rei? Cada vez que ele ia em viagem para lá, cada vez que ele ia em viagem para lá, quando ele ia lá, ele passava perto de uma casa, chamava Casa de Gabael. Essa casa de Gabael era como se fosse um banco, que ele depositava dinheiro. Ele tinha dinheiro e começou a depositar um pouco de prata. E aí, depois desse momento de oração, de pedir a morte para Deus, ele lembra dessa grana. E ele fala: quer saber de uma coisa? Já que eu vou morrer, eu vou chamar meu filho Tobias e vou falar para ele desse dinheiro, para que ele possa enterrar eu, possa enterrar sua mãe dignamente, que possa ter uma vida boa. Aí começa, irmãos, a vida dos dois juntos. E aí ele chama: vem cá, Tobias. E aí Tobias vai lá, fala: meu filho, seu pai vai morrer mesmo, você vai lá, Gabriel, lá na cidade, e lá você vai pegar a minha grana, porque você vai ser obediente a isso, e aí nós vamos começar uma vida, até que eu morro, aí você vai vivendo. E ele fala: beleza, mas como é que eu vou? Se eu não conheço esse cara, se eu não sei onde que é, fala: você vai arrumar uma pessoa que vai junto com você, um companheiro. Irmãos, naquele momento, Tobias, tudo bem, pai, porque tinha obediência ao seu pai. Ele sai, logo na hora que ele sai da porta da sua casa, Deus tinha colocado ali o anjo Rafael, à porta da sua casa. Só que, porém, esse anjo Rafael, em forma humana, diz a palavra, se apresenta a ele da forma humana com outro nome. O nome do anjo era Azarias. O nome do anjo era um nome bacaninha. Apareceu lá: tudo bem, Tobias? É o seguinte, eu sou Azarias. E ali Tobias começa a trocar uma ideia com ele: ó, eu preciso ir lá para uma cidade da Média, lá, né? Meu pai pediu que ir na casa do Gabriel. E aí Deus, que sonda o coração, que sabe de todas as coisas, através de Rafael começa a falar. Fala: que isso, Gabriel, eu sei da sua família, Gabriel é lá perto, lá, não é ali perto da casa de Sara, de Raguel, pai de Sara? Sim, é lá mesmo, eu te acompanho. Isso, você me acompanha que meu pai vai até pagar para você. Oh, rapaz, Deus é bondoso com aqueles que são de Deus. E aí começa, sai lá Azarias, o anjinho, o humano, sai lá caminhando com Tobias. Na primeira noite, irmão, diz a palavra, na primeira noite os dois arrumam um acampamentinho para eles, lá perto do rio Tigre, que é lá embaixo, lá no sul, lá, eles arrumam ali um acampamentinho. Ali naquele momento, Tobias quer dar uma lavada nos pés, acredito que por causa da poeira, aquele negocinho, tudo, ele vai lá na beira do rio para lavar o pé. Diz a palavra que quando ele vai tirar a sandália para lavar o pé, vê um peixe grande e quer comer o pé dele. Naquele momento que o peixe quer comer o pé dele, e tudo tem um sentido para Deus, irmão. Pode parecer coisa ignorante, mas para Deus tem um sentido. Naquele momento, o anjo Azarias diz: captura o peixe, pega o peixe. Naquele momento ele pega o peixe com a mão, e aí o anjo fala para ele, Azarias fala para ele: a
abre o peixe, arranca todo o peixe, só que guarda o coração, o fígado e o fel, porque esses 3 elementos são um remédio. Irmãos, era o próprio Deus ali, irmão, trabalhando no coração de Tobias. Era o Deus querendo curar ali, irmão, atrás daí de Rafael, mas curar aos poucos, irmão. Então, muitas vezes a nossa cura não vem na hora, vem aos poucos, precisa disso. Naquele momento, irmão, ele pega tudo aquilo ali, guarda o bornazinho dele ali, e beleza, dorme, no outro dia ele segue em viagem, começa uma média, começa a ir lá para a média. Quando chegando, se aproximando perto da média, o bacana de tudo é que eles começam ali a conversar bastante. E ali o anjinho começa na cabeça de Tobias: o seguinte, nós vamos chegar lá, e hoje nessa noite nós vamos dormir na casa do tal de Raguel. Esse Raguel que eu contei para você, que é do seu parentesco, tem uma filha chamada Sara, e essa menina, ela está sorteira. E eu vou ajeitar ela para você, e é o seguinte, você vai ter que ir ali, entendeu? Você vai casar com ela, porque você é o último que sobrou da família, cara. É ela, ou é você, rapaz. Rapaz, aí Tobias dá uma coçadinha na cabeça, eu creio, e fala para ela: eu já escutei falar dessa mulher, é bacana, né? Só que 7 já morreram, ali. Será que eu vou ser o 8º, rapaz? Naquele momento, eu acho que o coração dele deve estar apertado, né? Não. Só que Deus, irmão, não tem um plano. O coração do homem, da mulher, do nosso jovem pode se apertar. Só que aí Isaías vai trabalhando no coração dele e fala: calma o seu coração, filho. Lembra do que eu te falei, não remédio? O coração e o fígado, ele explicou que o coração e o fígado era o remédio que, quando queimava, aquela fumaça que subia, espantava todos os demônios que rondavam os homens e as mulheres. Naquele momento, irmão, ele se lembra daquilo, e ali Rafael, Azarias, começa a incentivar: coragem, fica tranquilo, vai ser um belo casamento, tu não vai morrer não, fica sossegado. E aí ele acredita: então tá beleza, vamos embora. A hora que chega lá, a palavra diz com essa forma: eles se enamoraram. E o que é esse enamorar, irmão? O enamorar nada mais é do que dar uma paquerada primeiro. E o enamorar é muito antes de eu namorar. O enamorar, irmãos, é eu começar a sentir interesse, é eu respeitar, é eu entregar a vontade de Deus, é realmente, irmão, eu começar a sentir no meu coração. E aí muitas vezes a gente fala assim: eu me sinto atraído por menininho, por aquele rapazinho, aquele ali, puto que broto, nossa, aquela menina linda, maravilhosa, eu vou orar para ver se Deus quer. Aí coloca em oração: nossa, é ele mesmo, Deus falou no meu coração, é ele mesmo. Toda palavra que sai é como se fosse abençoada, ou abençoada, não, Deus confirmou. Irmãos, mas a palavra diz que eles se enamoraram, e Raguel, seu pai, consentiu naquilo. Não, é verdade, mano, o único que sobrou é esse. Ele deve ter pensado: minha filha já matou 7, rapaz, se não casar com esse eu estou lascado. E Deus só filha casaria, não pode casar, filha, fica à vontade. Irmãos, sei que aí fizeram banquete, diz a palavra, pai, fizeram aquela festa, tudo. A festa acabou, arrumaram um quartinho dos dois, e levaram Tobias até lá. É sua agora. Tobias, eu acho que, meu Deus do céu, meu Deus, pai, todo poderoso, eu estou dentro do quarto, olha que ele entrou dentro do quarto. A primeira coisa que ele entrou e ele viu foi aquela mulher na cama. Oh, glória! Aí ele pensou: e agora? Eu morro, eu vou. Aí ele falou: não. Aí botou a mão no bornazinho, pegou ali, rapaz, o coração do fígado, botou ali em cima do incensinho, que naquela época acho que era lamparina, né? Colocou ali perto da fumaça que subiu, espantou o demônio que perturbava e que matava todos os maridos antigamente de Sara. Irmão, naquele momento, a primeira coisa que ele falou: aquela mulher deitada, imagina só na noite de núpcias. Eu lembro da minha noite de núpcias. Aí aquela mulher deitada, ele: ô irmão, levanta daí, rapaz. Levanta daí, vamos se pôr a oração, vamos pedir a misericórdia de Deus. Diz a palavra que ele fala com essas palavras: peçamos a misericórdia de Deus. E os dois se colocam em oração durante a noite toda, irmãos, e oram, e oram, e oram. Sabe por que eles oram? Porque eles vinham de famílias, irmãos, que acreditavam em Deus. Porque mesmo em dificuldades eles se colocavam em oração. E aí nós vamos entender lá na frente por que eu estou falando disso. E aí, irmão, diz a palavra também que depois eles consumaram o seu casamento, Sara tinha ficado curada. O marido dela já não tinha mais morrido. Um processo estava pronto, Sara estava curada. Só que Deus queria que tinha escutado a oração dos dois, não era? De Sara e de Tobias, de pai de Tobias. Irmãos, e muitas vezes aqui eu queria abrir um parênteses para vocês. Muitas vezes a gente começa a namorar, e eu namorei, rolei 10 anos, rolei bem, né? Quase o pai dela primeiro. E quando a gente começa a namorar, a gente está, nossa, eu arrumada, você só está valendo bendito e para bendito, esquece do pai, esquece da mãe, esquece dos irmãos,
esquece de ter uma avó, esquece de ter um tio, já não liga mais para a família, não dá atenção mais para ninguém, tudo é um abençoado. Nossa, é uma bênção, tudo é a bênção. A gente só dá valor para a pessoa e esquece o resto. Só que Deus tinha uma missão para os dois, a oração era para os dois. Naquele momento, Tobias, que tinha o seu coração entregue a Deus, ele lembrou de tudo isso. Já fazia mais de 15 dias que ele estava lá, 15 dias, rapaz, o cara namorou e casou já. Mas de repente ele se lembra de tudo aquilo e pega, ó Rafael, ó Azarias, vai para mim na casa de Gabriel, pega minha grana para eu poder voltar para casa, porque meu pai está esperando, tadinho, tá certo, não, velho. E aí Azarias vai lá, pega a grana na casa, volta para cá, e os dois, Sara, Tobias e mais Azarias, pedem lá para Raguel, eu tenho que voltar porque meu pai está mal. Largam toda aquela luxúria, porque quando recebe Sara, recebe toda a herança também. Era uma promessa de Raguel, eu te darei toda a minha herança também, metade da minha herança já é tua, e quando eu morrer, tu ficará com o seu resto. E ele se põe a caminho às casas de Tobit. Tobit já estava, irmãos, para lá de Bagdá, porque já estava desiludido, não acreditava mais nas coisas. Sua mãe Ana estava desesperada. E naquele momento, quando viu os dois chegando, poxa vida, Ana fala que a palavra que ela ficou feliz de tudo e correu ao encontro para dar um abraço. Só que o homem de Deus não esquece as promessas de Deus. Ele tinha se lembrado do coração e do fígado que curaram Sara, só que sobrava o fel guardadinho. E também Azarias tinha ensinado para ele que aquele fel, transformado em pó, soprado sobre os olhos, curaria da cegueira. Naquele momento, irmãos, que ele chega perto do seu pai, dá um abraço, seu pai meio capengando, ele tropeçando as coisas porque estava cego, ele dá um abraço no pai e fala, ô pai, eu te amo. Pega aquele pó do fel e sopra sobre os olhos de Tobit. Naquele momento, irmão, Tobit é curado e volta a enxergar e louva a Deus. Naquele momento diz também a palavra, irmão, que aí passaram-se alguns anos, Tobit morre por velhice, na glória de Deus, feliz, contente e sorridente. Lá nos últimos versículos diz também da morte de Tobias. Tobias também morreu, contente, feliz, sorridente, como Sara e toda a sua descendência. Aqui, irmão, termina o livro de Tobias, ou de Tobit. Todo esse resumo que nós fizemos do livro de Tobit, do 1 ao 14, o que traz de ensinamento, irmão, para mim e para você nessa noite? Primeira coisa que Deus nos trouxe aqui do Ministério Jovem é boa. Primeiro que o Ministério Jovem, eu creio, é um ministério como ministério de pregação, de cura, de libertação, de intercessão. Não é simplesmente um grupinho ali que vem discutir uma coisa. Deus nos traz aqui porque escolheu a vocês, a mim que estou aqui hoje também, e nos dá uma missão, nos constitui uma missão de sermos jovens santos, de sermos jovens a exemplo de Sara e Tobias, de ver um namoro na santidade. Irmão, o grande ensinamento, irmão, que esse livro nos dá, a primeira coisa, é do temor a Deus. Aqueles jovens, Sara e Tobias, tiveram temor a Deus. E meio à dificuldade não pararam. E meio às provações não pararam, não recuaram, mas foram em frente. Irmão, e também diz a palavra aqui que Rafael chega a certa altura que ele se dá a conhecer os dois. Ele se dá a conhecer os dois, ele se revela. Eu sou um dos 7 anjos que ali contemplam a face de Deus. O irmão, de repente, fala que ele some. Sabe, irmão, talvez a gente espere que às vezes os anjinhos venham perto de nós e dê uma porrada. Muda de vida, irmão. Viva a santidade, seja um jovem santo. Eu tive que viver um negócio parecido com isso. Eu me lembro que no meu encontro com Jesus, eu tinha uma vida já de 6 anos de namoro. Sexo para mim era normal, 6 anos. Eu dormia em casa todo dia, era tudo normal aquilo. E depois de 6 anos, irmão, eu tive um encontro com Jesus Cristo. E aí se começa a dar início a uma grande luta contra a carne. Você lembra que nós temos em Romanos 12? Tornar-se o quê? Ofertas agradáveis a Deus. E o que é ofertas agradáveis? Qual que é a melhor oferta que nós possamos dar hoje a Deus? Irmão, não tenho dinheiro, eu não tenho muita coisa, não tenho nem carro, não tenho nada. Só que eu tenho a minha juventude. Eu entendi que um dia Deus queria a minha juventude. Eu falei, Senhor, toma o que eu tenho de melhor. E aí começou uma briga, eu e a Carne, hoje minha esposa, mas antes minha namorada, numa vida, numa luta de santidade, uma luta, irmão, de dizer não a carne, de quando o negócio está esquentando, opa, para. Quando o negócio está esquentando, Ave Maria, cheia de graça. Quando o negócio está ficando feio, não dá, não vai. E uma luta, irmão, uma briga, uma luta intensa. E Deus foi nos forjando, foi nos trabalhando em meio às nossas dificuldades e limitações, irmão. Quantas e quantas vezes eu saí da casa dela chorando, irmão? Porque a carne queria, rapaz, era normal, era gostoso. Ninguém falou que o sexo não é gostoso. Só que o sexo fora do casamento é sexo. Dentro de
matrimônio segundo a vontade de Deus. E o que aconteceu com Sara e com Tobias? Eles souberam esperar, coisa que hoje nós não fazemos mais. A palavra diz aqui que eu queria ler com vocês, diz assim: não vos conformeis com este mundo. O mundo pode colocar que isso é normalzinho hoje, é o seguinte, não pega nada. E aqui eu sei que eu não estou pregando para ninguém de conversão, que ninguém conhece Deus, todo mundo conhece a Deus. Se estamos aqui, nós tivemos encontro com Deus. Só que eu ter tido um encontro com Deus religioso quer dizer uma coisa: um encontro verdadeiro com Cristo ressuscitado quer dizer mudança de vida, quer dizer radicalidade. E essa radicalidade, irmão, não é ficar enfiado na igreja 24 horas. Essa radicalidade quer dizer uma radicalidade consigo própria, uma luta pela santidade, pela castidade. Castidade. Tem até uma frase, né? Castidade. Deus quer, você consegue, né? Tem nas camisetinhas, tem? Castidade. Deus quer, você consegue. Aqui, rapaz, esses dois se manteram irrepreensíveis. Tobit foi até o fim porque ele sabia, tinha escutado a voz de Deus. Ele nem sabia que Azarias era um enviado por Deus, era um anjo de Deus, ali na pele de um homem. Mas entenda uma coisa, meu querido: o que essa palavra hoje tem que cravar no nosso coração é que nós temos de lutar pela santidade. Todos esses jovens que vocês estão vendo na Sagrada Escritura, como João e como diversos, Josué, e um punhado de jovens aí, tudo isso para nós tem uma referência. Dá para ser santo. Dá para ser santo. Dá para ser santo. Nós temos que ser santos. Santos, como diz João Paulo II, de calça jeans, tomando uma Coca-Cola. Rapaz, eu tive que vivenciar uma vida ali, ó, dentro do meu namoro. Deus foi forjando, quando forjou Sara e Tobias, eu tenho certeza que me forjou. Eu e hoje minha esposa. Foram 3 anos, irmãos, de namoro, na luta, na dificuldade. E como a Carol disse, nós não tinha emprego, eu tinha vendido uma oficina, eu tinha uma empresa. Eu tive um encontro com Deus, eu fiquei doido. Nossa, eu quero ser um consagrado, eu quero isso, eu quero aquilo, meu Deus do céu. E eu falei: meu Deus, eu vou dar 3 anos da minha vida para o Senhor. E durante 3 anos eu não estudei, eu só trabalhei. Meus 3 anos eu não vou fazer nada, todos os dias vai ser para o Senhor. E foram 3 anos, irmãos, me consumindo pela missão. Eu não pregava, fazia quase nada, né? Mas eu estava em grupo de oração, eu estava tudo que é grupo, fazia tudo que eu podia. Porque existia uma sede dentro de mim, uma busca pela santidade, que eu nem sabia o que era isso. Chega a certa altura, foi uma terça-feira, 9 horas da manhã. Eu, antes de eu ir trabalhar, eu tinha orado na minha casa e fui trabalhar. E 9 horas da manhã tinha um papo lá onde eu estava, eu estava trabalhando já na Citroën, e eu lembro que surgiu um papo de casamento, e parece que Deus falou no meu coração: marca o casamento que eu vou providenciar. Eu falei: que isso, meu Deus? Como isso? Eu já estava mesmo todo desempregado, noiva desempregado. Eu, cuidado, que eu ganhava e pagava minhas contas. Como é que eu vou ficar noiva, como é que eu vou casar? Deus falou: marca que vai dar certo. Eu liguei para ela na memória: Tati, vai na igreja e marca o casamento. Deus sabe, eu estava louco, mãe. Eu falei: Deus falou, vai e marca o casamento. Ela ligou aqui, meu. Tinha vaga, ela veio aqui, fez o negócio e marcou. Deu meio dia, eu fui almoçar, ela falou: Tati, você falou, eu para ela, queria casar também, embarquei. Eu falei: beleza, agora Deus vai prover. Por Deus do céu, irmãos, foi meio-dia isso. Meio-dia. Na hora do almoço eu falei: vamos confiar em Deus, Deus vai providenciar. Fazia 6 meses que ela estava desempregada. Passou, ó, foi meio-dia e ela 6 meses desempregada. 3 horas da tarde o telefone de casa tocou, ela recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa chamada Teleport. 6 meses desempregada, uma boa empresa, e ela foi trabalhar para lá e começou a trabalhar. E ali com o dinheiro dela, com o meu, a gente começou a se unir, e deu certo, conseguimos pagar o casamento, foi tudo simples, mas conseguimos pagar o casamento. Deus deu até Carolzinha de madrinha para nós, né, Carol? E aí nós conseguimos fazer um casamento da misericórdia de Deus com a ajuda dos irmãos, e fizemos ali aquele matrimônio, irmãos. E eu me lembro que eu me lembrei de uma coisa, de uma missão que a gente, uma missão não, nós estávamos no ENGE, lá no Espírito Santo, o segundo ENGE que tinha passado Belo Horizonte, nós estávamos lá no Espírito Santo, e um dia eu ia em oração lá no ENGE, papapá, de repente Deus falou assim: vocês vão casar, e na lua de mel de vocês vão em missão com a renovação carismática lá para Madrid. E aí eu não sei, porque o povo tinha comentado, da jornada, que o Brasil ia ser em missão lá, e eu meio louco, ela mais louca que eu. Só que de repente ela virou para um lado, eu virei para o outro, e ela falou: imagina se nós casássemos, fizesse festa e fosse em missão para lá. Ah, eu doido, eu falei: nossa, demorou. Só que isso se passaram uns 3 anos, irmãos. Só que os planos de Deus são irrevogáveis. No casamento, antes da gente terminar de estruturar, nós falamos: olha, é o seguinte, vamos casar, vamos em missão para lá. E aí começou a surgir aqui o Ministério Jovem, o pessoal combinando para a gente poder ir para lá, e o pessoal começou a se organizar. Quanto que custa? Puxa vida, 3, 4 mil reais por pessoa. Eu não tinha dinheiro para casar, não tinha dinheiro para viagem. Irmãos, resumindo a história,
honrou tudo. Honrou porque nós colocamos em oração. Honrou porque no nosso namoro, depois desse encontro com Cristo, eram orações todos os dias. A primeira dificuldade. No noivado também não era diferente. Chegou certo momento, se aproximando do casamento, os irmãos começaram a ajudar, vendendo trufa, um dava dinheiro daqui, outro dava dinheiro dali, papapá. Resumindo a história, nós nos casamos no dia 5, olha se eu esqueci, no dia 5 de agosto do ano passado. No dia 7 de agosto de manhã, à tarde, a gente estava embarcando para a jornada mundial do juventude, com tudo pago pela misericórdia de Deus, irmãos. Por pura misericórdia de Deus. E por que eu disse isso para vocês? Porque eu me lembro da noite de núpcias, eu lembro sim. Eu me lembro que depois que nós saímos de lá, nós saímos da festa às 3 horas da manhã. E aí nós tínhamos ganhado uma noite de presente também, para variar, Deus tinha dado presente, mas nós tínhamos ganhado uma noite lá no hotel, no novo hotel, onde a gente tinha que descansar, porque a gente tinha que viajar, uma mala, e nós fomos para lá. Falei, oh meu Deus, agora tudo é permitido, Senhor, louvado seja Deus, que beleza. E aí, rapaz, cheguei lá, beleza, e tudo feliz, mano. Irmãos, antes de eu ir para o meu casamento, era 6 horas, eu ia casar às 7h30, era 6 horas da tarde, eu tomava um banho. E eu me lembro que eu entrei dentro do quarto, meu pai desesperado, vamos, eu sou filho único, vamos. Eu falei, não, pai, calma, eu entrei dentro do quarto, fechei a porta, peguei a palavra de Deus, me ajoelhei e falei, agora vai, eu racho, você dá um jeito aí, irmão. Rezei, abriu uma palavra, Deus me deu uma palavra falando exatamente assim: ama tua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Eu me debulhei em lágrimas aqui, irmão, entrei do banheiro, tomei um banho, e fui para lá. Nós chegamos lá, com as indústrias, eu lembro na hora que a moça, eu falei, oh meu Deus, aleluia. E era aquele pique daquele negócio lá, porque ele já meter a faca para comer rápido, muito negócio lá. E aí, a hora que eu vi aquilo ali, pai, eu ficando na unha já. De repente eu me lembrei, irmãos, do livro de Tobias, que um dia eu tinha meditado nisso que eles oravam, eles tinham orado antes. Só não falei, irmã, eu falei, vamos orar agora, agradecer a Deus, porque agora pode. Ô irmãos, nós se ajoelhamos na beira da cama, ali no teu, nós se ajoelhamos na beira da cama e ali orando, agradecendo a Deus. Aliás, pediu até o Espírito Santo, bem auxílio Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, hoje não é vergonha eu falar isso, talvez era vergonha que eu vivia antes. De ficar com uma mulher numa noite, ficar com outra na noite, para mim não tinha nada a ver, não dá vantagem, não, que isso, eu pá com duas, ali não, ali tudo era permitido, ali era agradável aos olhos de Deus. E aí eu pedi o Espírito Santo, oh meu Deus, me Maria, o sangue, aleluia. E aí nós oramos antes, irmãos. E depois, pela graça de Deus, ficou uma bênção tudo. Só que o porquê de tudo isso, irmãos? Foi uma eterna aprendizado, e é até hoje, irmãos. No meu quarto, ela já viu lá no quarto, tem um altarzinho nosso, é ali onde a gente ora junto. Seja na dificuldade, seja de madrugada, seja a gente chegando no monte 3 horas da manhã, porque toda semana eu vou pro monte, porque a nossa terça no monte, a gente chega, pode chegar lá e falar assim, você é doido, acabou de chegar no monte, estava rezando, eu preciso de ter o meu momento com Jesus, e ela também comigo, ali onde eu entrego ela me entrega a Deus, aí onde nós entregamos junto, e o casal, irmão, que não ora unido, não permanece unido. Talvez, irmãos, quem que namora? Quem namora? Ele é casado? Ninguém namora, ninguém é só um. Amém. O resto está tudo bem sorteiro. Amém. Vamos pedir para Deus aqui, mandar namorado para nós aqui. Porque também é da vontade de Deus isso. No tempo certo e na hora certa. E aprender, nós temos que aprender, irmão, a enamorar e esperar a vontade de Deus. Deus não demora. Entenda isso, que Deus não demora. Tem que acreditar que Deus não demora, ele capricha, né? É verdade. Talvez não capricha fisicamente. Eu não estou chutando para trás fisicamente assim. Mas também é meu coração bom, sei lá, Deus tenha visto isso. Tadinha dela, né? Pelo menos o coração tem que ser bom. Ô irmãos, o que eu queria mesmo ficar cravado no seu coração, irmãos, é que todo esse ensinamento do livro de Tobias nada mais quer dizer, irmãos, que nós precisamos nos preparar uns para os outros. Se prepara para ela, se prepara para ele. Se preparar quer dizer se guardar, se preparar quer dizer orar junto, comungar junto, acreditar um no outro, fazer um no outro crescer, lutar pela santidade um do outro, pela castidade um do outro. Se só eu quiser, irmão, é mais difícil. Mas quando os dois se unem, tudo bem, beleza, a maioria que está solteirão ainda. Aleluia. Ou vira padre ou vira freira, irmão. Vamos dar um jeito na vida. Ou senão, vamos esperar mais um pouquinho a vontade de Deus. E aí não é a vontade de Deus, não. Deus vai mandar o príncipe cantar num cavalinho branco, não. Talvez, irmãos, no dia a dia, na hora ali, puxa, é aquele. E às vezes a gente fica assim, nossa, como é que vai ser? Irmãos, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Mas toda a Sagrada
desamparado. A Carol colocava aqui no começo, falando novamente aqui de Paulo e de Silas, e que eu quero recordar mais uma vez para vocês, falando aqui daquele carcereiro, daquele bendito daquele carcereiro, que ao ver ali as correntes se romperem, ao ver ali aquele grande tremor, e ver ele fala, poxa, todo mundo fugiu, ele desembanha a espada para se matar, e Paulo fala, não faça isso, nós estamos aqui. Irmãos, aquele carcereiro se dobra diante de Paulo e diz para ele assim, o que eu faço? Eu preciso ser salvo, eu quero esse negócio, eu preciso disso aí. Paulo simplesmente fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Irmãos, o que barrava a graça de Deus? E por que aquele carcereiro, aquele abençoado, não tinha nem nome? Eu tenho a certeza que foi de propósito. Era para que eu e você nos colocamos no lugar desse pedido desse carcereiro. Talvez seja um carcereiro jovem também. Não sei, a palavra não fala. Muitas vezes nós somos os carcereiros, irmãos, impedindo da graça de Deus acontecer na nossa vida. E ali, quando aquele cara ele acreditou, ele e a família dele foram salvos por Deus. Meu querido, o que eu queria que ficasse cravado no seu coração também é que a única pessoa que é capaz de dominar o teu coração é a vontade de Deus em você próprio. É a vontade de Deus em você próprio. Queria que vocês pegassem para a gente poder encerrar. Lá no livro de Tobias mesmo. O livro de Tobias, lá no capítulo 3, no versículo 16. Separa comigo lá. Tobias 3, no versículo 16. Irmão, nós precisamos, é o nosso dever, lutar pela santidade na nossa juventude. Dá para ser santo, irmão, sem deixar de ser jovem. Quantas e quantas pregações, canção nova, outros lugares falam, ser santo sem deixar de ser jovem, não é assim? Nós somos chamados, irmão, desde a nossa juventude agora, louvado seja Deus por nós termos encontrado com Ele. Eu queria dizer uma coisa para você também, presta atenção nisso. Você conheceu Deus. Você fez o seu voto de sim a Ele. Não, Senhor, eis-me aqui, não fez? Se você está aqui, é porque você fez isso. Usa de mim. Quantas vezes nós oramos assim? Levantamos o braço, Senhor, usa de mim, Senhor. Senhor Jesus, usa da minha juventude, usa do meu ministério. Todos que estão aqui são jovens, ministério jovem. Usa da minha. Você está doando a sua juventude para outro jovem. Antes assim, da maneira simbólica, antes você não tivesse conhecido a Deus. Porque agora você conhece a Deus e tem, não uma obrigação, mas um dever de ser um evangelizador de outro jovem, de levar essa graça para outro jovem, para o seu namorado, para a sua namorada, sei lá, para o seu marido quando você casar, para a sua família. E agora nós vamos entender esse pequeno trechinho que eu queria ler com vocês, lá no versículo 16. Diz assim: na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus. E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobite, para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus. E a Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobite, e prender Asmodeu, o demônio malvado. De fato, é a Tobias que cabia receber Sara, em lugar de todos os que haviam querido possuí-la. Naquela hora, Tobite voltou do pátio para dentro da casa, enquanto Sara, filha de Raguel, descia também ela do aposento superior. Irmãos, é esse pequeno versículo que vai guiar a nossa oração nessa noite. Eu orava ontem à noite, de madrugada, e era exatamente essa palavra, essa direção que o Senhor nos dá para a oração. E por quê? Exatamente aqui, ó. Para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com os olhos a luz de Deus. O Senhor, irmãos, Ele quer fazer com que nós enxerguemos a luz de Deus no próximo. Para que nós enxerguemos a luz de Deus, irmãos, se eu for luz de Deus para o próximo, entenda isso, eu preciso enxergar a luz de Deus e ser essa luz de Deus para o próximo. Se eu ser a luz de Deus para o próximo, irmão, a santidade vai começar a fluir nos grupos de oração, a santidade vai começar a fluir dentro da minha casa, a vontade de Deus vai começar a acontecer dentro da minha casa. Queria convidar vocês, nós ficamos de pé. E aqui também, eu queria deixar mais um ensinamento para vocês, que a palavra, o livro de Tobias também nos dá, é que a força
de Tobias, a força de Tobit, a força de Sara, brotou de um lugar, através da oração. A força daqueles dois jovens brotou através da oração. A força com que fez que Tobias vivenciasse, esperasse a castidade, até o ato de consumar o matrimônio ali, foi através da oração, porque ele se pôs em oração. Irmãos, que a partir dessa palavra de hoje possa realmente produzir frutos no nosso coração, amém? Queria que ele se separasse, homem das mulheres, vamos fazer assim? A mulherada do lado de cá e os homens do lado de cá. Vamos separar? Isso. E por que disso, irmão? Vamos chegar mais perto aqui, ó. Quem vem aqui na frente aqui, ó? Está todo mundo aqui na frente, aqui, os homens também aqui, ó. Queria realmente pedir que as mulheres se ajoelhassem aqui, ó.